Vamos iniciar esse vídeo comentando aqui o movimento de ontem de S&P 500, que começou ontem à noite. S&P 500 que abriu com um gap de baixo, né? Tem um gap de baixa no diário, nos futuros. No dia de hoje até o presente momento não recuperou, agora metade do dia já, né? Mas está acima dos 6.000 pontos, o que é positivo. Teoricamente ele fez um reteste aqui nessa LTB, que foi rompida. Vamos para o motivo dessa saída de capital, né? Temos aqui o fator principal, é uma saída de liquidez, migração de capital dos investidores que investem, porque as Big Techs hoje elas estão supervalorizadas. A gente tem Apple, tem Microsoft, tem Google, todos eles estão em topo, né? Todos esses ativos estão em topo, e quando eles estão em topo, os investidores querem realizar o lucro e investir em algum ativo que está sendo proeminente, que tem um maior potencial de valorização, tendo em vista que hoje Apple, Microsoft, Meta já subiram bastante, né? Então, se você puder realizar ali 10%, 5% de uma posição para comprar ativos que têm uma tendência de alta, estão surgindo agora, assim como são os ativos da narrativa de computação quântica e também IA, dentro de ETFs e ações também dessas empresas que fabricam computadores quânticos, e também as energias via urânio, né? Energia nuclear, que serão disponibilizadas para cidadão normal, igual nós, que podemos comprar e colocar na nossa casa e ter energia para sempre, né? Então essas teses de investimento estão ganhando força para esse ano. É uma narrativa que tem se fortificado. E na noite de ontem houve uma desmontagem de posição de pessoas e uma migração de capital. Então, graficamente falando, a gente vê que tem essa bandeira aqui de alta, né? Tem aqui esse padrão de alta em Bitcoin, observe aqui, e ele tende a vir respeitando os topos e os fundos, cada vez querendo romper o topo e usando o fundo como suporte, até o momento em que ele rompe, testa aqui como suporte, dessa vez após rompido, e dispara. Esse é o gráfico que estamos vendo aqui em Bitcoin, é exatamente a mesma coisa, né? Fez aqui essa sombra, esse pavio. Então, enquanto ele não perder essa linha aqui, se mantiver acima da linha alta, é positivo a perda dessa linha que vai trazer ele para esses próximos suportes aqui. Não é o caso do momento. Então, o Ethereum ele veio aqui no nossa cunha descendente de alta, tocou o fundo da cunha, né? Essa LTB aqui, essa linha, né? De tendência com LTA, um suporte, né? Em 4 horas a gente consegue ver exatamente o movimento. Aqui ele perdeu, mas já voltou rapidamente. Aqui ele também perdeu, mas voltou rapidamente, que ele deu um toque e está para retestar aqui em cima como uma resistência, né? Os 3.200 que é perdido aqui, ó. Essa zona toda aqui de suporte foi perdida. Então ele tem que superar ali para se tornar um suporte e andar aqui em cima e voltar para essa parte aqui. E armar aqui um pivô de alta acima dessa bandeira, né? Então, para Ethereum hoje foi uma compra muito boa. Quem comprou aqui tá procurando um suporte. Zona de suporte aqui, ó, zona de negociação muito grande, até essa faixa de preço aqui do 3 mil, aqui, né, 3 mil dólares. Zona de negociação, né? 3 mil dólares está sendo muito comprada. Solana perdeu o triângulo, estava no triângulo exatamente igual ao Bitcoin. Rompeu para baixo. Ele pode voltar para esse meio aqui e depois romper para cima. Então é muito bom quando a tendência de alta você quer que o ativo primeiro rompa para baixo. E quando ele rompe para baixo do triângulo, ele vai voltar para o meio do triângulo e depois liquidar acima. Liquidou abaixo e agora ele vai liquidar acima. RSI com a LTB aqui, após romper dessa LTB, o RSI vai puxar lá para cima. Com congruência de que esse padrão gráfico aqui tem um padrão gráfico que, se rompido para baixo, ele tende a romper para o meio e para cima novamente. A favor da tendência, o seu trade, a entrada é aqui. Agora a gente tem um fundo marcado, né? Que vai deixar esse estopinho aqui. Então esse aqui é um fundo marcado, porque é um fundo que apoiou em cima dos topos anteriores. Então essa etapa de compra com o RSI formando aqui essa LTB que, se rompido, ele vai buscar lá para cima. O seu stop aqui está um pouco longo, a gente tem que estopar se perder aqui por 2,20, né?
Se bem que ele perdeu esse suporte aqui temporariamente, e se ele começar a andar abaixo e nem voltar ali para o meio, ele vai querer capengar aqui para baixo, né, para as próximas zonas de suporte. Não é isso que eu acredito, porque estamos em tendência de alta. O RSI, ele deu uma compra muito boa hoje. Observe que todas essas zonas aqui são zonas de compra, né? Assim como ele deu aqui, essa zona de compra. Ele deu aqui também, que foi nesse outro momento aqui, continuou caindo. Fez uma armadilha aqui, fingiu que ia desabar, mas já estava sobrevendido. Quem comprou aqui também fez uma boa compra. Hoje também boa compra também aqui em Solana, tá? Por isso a importância dos stops, né? Porque se perder o triângulo, pro lado em que ele for, ele vai muito forte. Se bem que aqui é uma busca de liquidez bilateral. Ele pode vir aqui embaixo, voltar lá para cima e seguir sua tendência. Em virtual, o virtual veio aqui retestar os topinhos anteriores, né? Ele veio testar aqui, ó, os topinhos anteriores. Observe que ele veio exatamente nos topinhos anteriores que ainda não tinha sido retestado. Teve um teste aqui oculto, mas foi uma única vez. E agora, pela segunda vez, mais ele perdeu o suporte, né? Os 2,40 que estava segurando ali. A gente vai para o diário. Ele não pode fechar no diário abaixo do suporte, porque ele vai estar virando uma resistência. Mas veja que o Bitcoin recupera um pouquinho, as altcoins não recuperam nada, né? Então, aqui temos esse padrão gráfico. Lembrando que se esse movimento aqui for um pivô, esse pivô ainda não finalizou, né? Observe aqui, ó. Ele só finaliza se ele vier aqui. É a mesma pernada desse movimento de queda aqui, seria projetado para baixo o mesmo movimento também, o que ainda não foi concluído. Pode ser concluído? Pode ser. E pode não ser também, tudo isso vai depender, né? O que nós temos nesse momento aqui é um suporte sendo comprado, um pavio aqui, outro pavio aqui nessa zona também. E vamos aguardar para quarta-feira. Acredito que os mercados vão ficar ansiosos pela quarta-feira e pelo desenrolar aí da primeira reunião do Jerome Powell, né? Para ver se o ano vai ser um ano respeitado economicamente falando, ou se vai na base da canetada mesmo aí, para a gente forçar a barra e baixar essa taxa de juros, né? Estimular a economia. Mas enfim, é isso que nós temos, né? Perdas de suportes, não completamente, mas no gráfico de 4 horas, os suportes são testados como resistência de forma bem clara, né? E se ele não passar aqui para dentro dos 4,8 dos 2,40, se ele não passar aqui para dentro dessa faixa aqui, né? Perdão aí, ó, meu desenho aqui é errado, o notebook fica muito ruim de desenhar. Se ele não passar para cima dessa zona de suporte aqui, né? Fazer esse movimento aqui, ó, e ficar aqui em cima, ele vai querer bater aqui, cair e ficar batendo cada vez, formando e perder esse suporte aqui para querer vir para essa outra zona de suporte aqui também, entendeu? Então tem que ser respeitado esse suporte aqui, não pode bater e voltar e começar a cair, tem que voltar e andar acima do suporte perdido para anular a perda desse suporte, né?